Graça e paz, igreja. Irmãos, que bom estar aqui com vocês. Que bom mais uma vez poder falar do Senhor, com vocês. Eu queria que rapidamente falar sobre esse desafio de estar aqui. Quando eu pergunto para o Espírito Santo, eu falo assim: Espírito Santo, é muito difícil pregar. Ele fala assim: não, é só falar sobre mim. E realmente, a dificuldade não é sobre pregar, sabe? Pregar realmente não é difícil, porque você pega a palavra, você lê a palavra e já é a pregação pronta. É a revelação de Deus ali naquele exato momento e ela é eterna. O difícil não é pregar, o difícil é falar a vontade de Deus. Só que isso só é difícil para quem se importa, porque nos dias de hoje tem muitas pessoas falando no nome de Deus, mas sem se importar com a vontade de Deus. E o Senhor trouxe uma palavra para mim hoje que mexeu muito comigo, e tem mexido ainda. Eu queria fazer uma breve introdução com vocês aqui antes da gente orar. Durante essa semana teve um amigo meu que ele é escritor, e aí durante o grupo dele lá ele falou: olha, eu estou num tempo assim que eu acredito que o Apocalipse já aconteceu, tal, eu estou tendo um discernimento diferente sobre isso. E aí eu falei: opa, eu não posso escutar essas coisas, ler essas coisas e deixar passar sem comentar. Por quê? Porque muitas vezes a gente falar de Jesus é fácil, agora defender o Evangelho, batalhar pela fé não é fácil. Batalhar pela fé não é fácil. E Judas nos escreveu, falando: batalhem pela fé. Então nós estamos num tempo como igreja que tem muitas pessoas se posicionando contra a igreja. O Brasil hoje não tem aquela mesma liberdade de você falar de Jesus e tudo bem, você é uma pessoa cristã, religiosa, alguma coisa do tipo. Não, dependendo do que você fala sobre Jesus hoje, você é taxado, cancelado, você é ignorado, você é exposto, e ainda muitas vezes você é colocado como errado por causa disso. Mas a defesa da fé, a defesa do Evangelho, ela precisa ser realizada. E nós estamos aqui como igreja não para poder sermos sanguessuga de palavra. Nós estamos aqui como igreja nesse mundo para manifestar o reino de Deus. Então eu decidi trazer essa palavra porque o Senhor me colocou para confrontar, para batalhar pela fé de uma maneira que nós não podemos mais nos calar. A gente começa a ver nas redes sociais, começa a ver no nosso serviço, começa a ver nas nossas amizades. Se eu me posicionar como cristão, eu sou ignorado. Se eu me posicionar como cristão, às vezes eu não faço parte do grupo. Se eu me posicionar como cristão, as redes sociais, os meus fãs, o que seja, eles não vão mais me ter como ídolo deles. Mas sabe de uma coisa? O que importa é se eu realmente estou fazendo a vontade de Deus. E tem muitas pessoas, muitos profetas, muitos pastores, muitos ministros ou muitos cristãos que se preocupam com o que as pessoas vão achar e se esquecem do que o Senhor sabe o que é, do que Ele quer que seja. Eu queria trazer para vocês hoje um discernimento, conforme o Senhor tem colocado no meu coração, mas conforme a palavra. E o nosso Evangelho ele não é constituído de uma página ou de um versículo da Bíblia. O nosso Evangelho é constituído da Bíblia por completa, de uma macrovisão de Cristo. O nosso Evangelho é construído de uma ideia, de um projeto, de um plano de salvação progressivo, que não começou lá no Éden, lá foi apenas evidenciado, mas ele vem sendo construído para que nós hoje pudéssemos usufruir disso, através da graça. Mas muitas vezes nós banalizamos a graça, e essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. A graça tem sido banalizada, a graça tem sido subestimada, e nós, quando não nos posicionamos, a gente entra nessa mesma onda e surfa nessa mesma onda de banalizar a graça, porque o mundo está como um mar disso, e cada vez, diariamente, em todo o tempo, aonde você vai, vem uma onda que banaliza a graça, e se você não se posiciona, você continua surfando nessa onda e se esquecendo do que o Senhor te chamou para fazer. Do jeito que você está, eu quero orar por você.
Eleve seus pensamentos ao Senhor. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós pedimos consciência da Tua presença, convicção da Tua presença. Espírito Santo, eu me entrego a Ti, que a palavra seja exclusivamente Tua. Os corações estejam entregues ao Senhor. Quebrante os corações de cada um, ó Pai. Que em cada poltrona dessa, ó Pai, eles possam receber o Teu afago, o Teu consolo, a convicção, ó Pai, a convicção da Tua presença, do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que nós possamos aprender hoje uma verdade do Senhor e que nós possamos receber no nosso coração a ousadia, a intrepidez, a coragem de batalharmos pela fé. O Senhor não precisa de nós, mas nós somos totalmente dependentes de Ti, da Tua graça, da fé, da misericórdia e do Teu amor. Espírito Santo, a liberdade para ministrar é toda Tua. Os Teus servos estão aqui disponíveis e voluntários ao Senhor. Faça conforme a Tua vontade. Libere cura, salvação, libertação, convencimento, arrependimento. Toque agora, Espírito Santo, no Teu tempo, com o Teu poder, da Tua maneira, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu queria ler com vocês alguns versículos para a gente poder começar a nossa palavra. E durante essa conversa que eu tive com esse amigo meu, e depois ele me chamou no privado, tentando me convencer, e eu falei para ele assim, falei, olha, toda linha de pensamento, linha teológica que não está totalmente explicada nas Escrituras, para mim, não tem efeito algum. Porque a Bíblia ela é autoexplicativa. Tudo que você lê, ela tem que se explicar na Bíblia. Deus revela, é claro que Deus revela, mas nenhuma revelação é maior do que a palavra dele já escrita por nós. Não existe. Então, ele falou, às vezes é porque você não tem estudado mais profundo sobre isso. Eu falei, não é sobre estudar mais profundo. Eu estudo, eu me aprofundo, eu leio as linhas teológicas, eu leio sobre algumas religiões, sobre várias coisas. E eu me aprofundo nisso. Porém, a minha opinião nunca vai ser uma revelação maior do que a revelação do Espírito Santo na palavra. Então, eu quero dizer para vocês que foi de uma forma branda, mas foi uma forma de batalha, porque dependendo da pessoa, você confunde totalmente a mente dela, e não só a mente, mas a base da fé dela. E a nossa base de fé, ela não pode ser confundida, ela não pode ser levada por vã doutrina. Inclusive, se você parar para estudar quando e como foi escrito alguns livros do Novo Testamento, 8 deles foram escritos para quebrar uma falsa doutrina que era o gnosticismo. Porque foi quando começou a banalizar a graça, e foi no primeiro século. Paulo escreveu sobre isso, João escreveu sobre isso, Judas escreveu sobre isso. Então quer dizer o seguinte, o que nós estamos vivendo hoje não é nenhuma novidade. A diferença é porque eles se posicionaram, e nós muitas vezes apenas deixamos passar. Nós não somos relevantes nas redes sociais, nós não somos relevantes, no meio gospel, vamos dizer assim. Meu irmão, você é relevante dentro da sua casa, você é relevante dentro da sua família, você é relevante dentro do seu emprego. Tem pessoas que estão aqui, que elas olham para você como exemplo, e se você não batalha pela fé, se você não se posiciona, eles vão cair porque você não foi exemplo. Então, essa semana eu comecei a me confrontar sobre isso. E para essas pessoas, muitas dessas pessoas hoje, eu já ouvi muitas pregações, inclusive alguns desses ministros eu sigo, eu acompanho, eu admiro algumas questões que eles defendem. Porém, eu tenho aprendido o seguinte: essa história da lei e da graça
fazerem conflito ou confronto ou separação de tempos, é mentira. É mentira. Confronto da lei e da graça, não, até aqui, até Jesus foi a lei, de Jesus para frente foi a graça, é mentira. E a palavra nos mostra isso. A palavra de Deus nos mostra isso. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, sobre antes da lei, na lei e na graça. E vocês vão ver que se a gente colocar tempos de diferença de Deus, a gente está falando que Deus muda, e é outra mentira, porque Deus é imutável. Então não existe um tempo que Deus agia como juiz e um tempo que Deus age como pai. Nunca. Ele sempre foi e é justo juiz, e é um pai amoroso em todo o tempo, porque Ele é. Ele é. Não é porque até Jesus foi o tempo da lei, pecava, morria, era condenado. Não tinha isso. E depois de Jesus, o pecado, ele recebia um afago. Não tem isso. Ele é pai, ele é juiz em todo o tempo. Então não vem com a história que na lei ele se comporta como juiz, mas depois que ele entrega Jesus para morrer por nós, é o tempo da graça, e ele não é mais juiz, agora ele é um pai, e o pai não condena um filho. Mentira, mentira do diabo. E se você tem se posicionado dessa maneira, chegou o tempo de parar. Basta, basta. Se você se posiciona assim, é porque você não conhece a verdade da graça. E a graça, ela não é banal, e muito menos ela foi gratuita. Ela não é gratuita. Você recebe ela de uma maneira que você não tem condição de pagar por ela, mas você precisa fazer algo para frutificar, porque senão não é para você. Se você não frutifica na graça, ela não é para você. Ah, Manuel, como assim? De que adianta você falar que recebeu a graça, que teve um encontro com a graça, e até hoje você continua no mesmo pecado? De que adianta você falar que tem fé em Cristo, que a graça do Senhor te alcançou, mas você não libera perdão sobre a vida de ninguém? De que adianta você falar que o amor de Deus te alcançou e você é agraciado, mas você não ama ninguém? Você só ama a si mesmo. Que graça é essa que eu desconheço? Essa graça é uma mentira para você. Você não conhece a graça. E para que haja frutificação, é necessário que a graça seja conhecida na essência. Nós vivemos um tempo de graça desde quando o mundo é mundo. E nós vamos ler isso aqui. Vamos lá. Colossenses 1, versículo 6. Colossenses 1, versículo 6. Que vos alcançou e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus na verdade. Esse versículo fala que o evangelho de Cristo, ele vai multiplicar, ele vai frutificar e vai se espalhar. Mas se vocês conheceres a graça de Deus na verdade. Na verdade. Por isso que eu trouxe essa palavra, porque a graça de Deus, ela precisa ser entendida na verdade. Vamos lá para o Antigo Testamento, abra suas Bíblias lá em Gênesis 3, versículos 7 e 8. Nós estamos aqui agora no contexto do primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva. Esse tempo é antes da lei. Esse tempo é um tempo antes da lei. Vamos ver. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. O 8. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé,
Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Num versículo, eles estão se cobrindo, porque eles viram que estava nu, porque eles pecaram, porque eles simplesmente desobedeceram. No outro versículo, Deus está na presença deles. Isso é graça? Isso é um favor merecido? Eles acabaram de pecar, aí Deus, santo, poderoso, presente, gracioso, adorado, Ele está ali e chama eles pelo nome. Isso é graça? É graça. Ué, mas foi antes da lei, foi antes de Jesus vir, e é graça. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 6, versículo 8. Gênesis 6, versículo 8. Nesse contexto, o Senhor tinha acabado de retirar 5 versículos antes o Espírito Santo do homem. Falou: não pode mais o meu Espírito conter na humanidade, porque até os pensamentos deles são maus. Não tem como. Retirou o Senhor o Espírito. E aí, o Senhor condenou a terra. O Senhor condenou a terra. O Senhor disse o seguinte: eu vou mandar um dilúvio e vou matar todos. Mas aí no versículo 8, olha o que ele fala: contudo, vou matar todo mundo. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Noé achou graça aos olhos do Senhor antes da lei, antes de Cristo morrer na cruz. Eu te pergunto, o Senhor mudou? Ele muda? Ele é um Deus gracioso em todo o tempo. Não tem tempo da lei e tempo da graça que mudam o Senhor. É apenas um discernimento para você entender a manifestação do caráter de Deus. Mas aqui já estava descrito. Já estava descrito. Agora eu vou falar com vocês, eu não vou ler essa parte não para ser mais rápido. Quando o Senhor chama Moisés, aparece para Moisés no meio da sarça, conversa com Moisés. Moisés já tinha 40 anos que estava fugido porque tinha matado um egípcio. Tinha 40 anos que estava em fuga. O Senhor chama ele, fala com ele no meio ali do deserto, na sarça ardente. E simplesmente, depois de algum tempo, o Senhor liberta o povo, manda lá as pragas, né? E quando o povo sai do Egito, Moisés sobe e fica 40 dias lá no monte para receber a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Moisés desce, o povo tinha feito um bezerro. E Moisés, antes de ler a lei para o povo, o que Moisés faz? Quebra as tábuas da lei, antes de ler. Por quê? Aquilo foi ira de Moisés, aquilo foi raiva do povo, aquilo foi o quê? Aquilo foi graça. Porque se o povo tivesse lido a palavra da lei, eles iam tomar conhecimento, e ali sim eles seriam julgados pelos pecados deles. Mas então quando Moisés quebra as tábuas, ele quebra as tábuas e vai interceder, porque ele sabia quem Deus era, ele sabia quem Deus é. Então, da mesma forma que quando o Senhor expulsou Adão e Eva do jardim e fechou o jardim, não foi punição, foi proteção, foi graça. Da mesma forma, quando Moisés quebra as tábuas, não foi punição ao povo, foi graça. E isso foi antes da lei. Foi antes da lei. Agora vem Jesus. Jesus aí está no tempo da lei. Jesus vive no tempo da lei, porque a graça, o tempo da graça só inicia a partir da cruz. Antes da cruz é lei. Então até Jesus ser crucificado é lei. Quantas pessoas Jesus ressuscitou? Quantas pessoas Jesus curou? Quantas pessoas Jesus libertou? Antes mesmo dele ser crucificado, morto na cruz, quer dizer, não antes de ser crucificado, mas antes de ser morto na cruz, quando ele estava sendo crucificado, o malfeitor que estava do seu lado, ele conheceu a graça, não foi? Mas ainda era tempo da lei. Depois que Jesus é morto na cruz, que ele ressuscita, ele anda com os seus discípulos, aparece para muitas pessoas, em torno de 500 pessoas, e acontece algumas coisas. Alguma dessas coisas, por exemplo, é o batismo do Espírito Santo. Quem merece receber Deus para morar?
Quem merece ser templo do Espírito Santo? Se tiver alguém aqui que merece, levanta a mão, por favor. Nós queremos orar por você. Por quê? Porque nós não somos dignos. A graça é exatamente isso. Nós não temos dignidade, nós não temos poder, nós não temos dinheiro, nós não temos favor que possamos atrair a graça para nós. Ela é um favor imerecido, concedido como dom de Deus para nós. E aí muitas pessoas recebem a graça, descrita ali em Atos 2. Muitas pessoas recebem cura a partir daí, recebem salvação. Mas lá em Atos, conta a história de Ananias e Safira. Eles combinaram de dar a oferta de uma venda de um terreno. De repente, eles viram que a oferta era grande demais e resolveram dar somente uma parte, mas não comentaram com ninguém. Quando eles chegam para ofertar, Pedro fala o seguinte: por que vocês mentiram para o Espírito Santo? E na mesma hora, eles morrem. Mas não era o tempo da graça agora? Por que eles mentiram o valor da sua oferta e morreram? Sendo que não era mais a lei, agora era a graça. Porque Deus não muda. Ele é juiz, Ele é Pai, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, desde o início de tudo, porque Ele é o princípio de todas as coisas. Manuel, mas a graça só veio a partir de Cristo. Então leiam comigo lá em Apocalipse 13, versículo 6. Leiam comigo lá em Apocalipse 13, versículo 6. Vamos ver quando foi que a morte do Cordeiro veio para que começasse a graça. Abram aí, Apocalipse 13, versículo 6. Vou confirmar aqui na minha versão aqui. É o 8, né? 8, obrigado. 8, gente. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi imolado desde a criação do universo. Você não sabia que Cristo tinha sido imolado desde a criação do universo? Porque a graça só veio depois que o Cordeiro foi imolado. Porque o caráter de Deus, o DNA de Deus é a graça. Por que o DNA de Deus é a graça, o caráter de Deus é a graça, e nós só aprendemos isso em Cristo? Porque Cristo é a revelação de Deus em carne. E nós só conseguimos ver caráter, só conseguimos ver personalidade em pessoas. Por isso que Deus precisava mandar Jesus, para que nós olhássemos para a graça e enxergássemos o caráter, o DNA, a manifestação da graça em Jesus. Porém, Ele, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, foi morto. Ele foi sangrado, não no dia da cruz, mas desde o início do universo. Desde o início do universo. Por isso que Adão recebeu graça, Noé recebeu graça, Caim recebeu graça, Davi recebeu graça. Só que Davi teve um detalhe, que é isso que tem faltado em nós. Eu não vou perguntar para você levantar a mão, mas uma pergunta para que você possa refletir. Quantos de vocês têm certeza da salvação? Não levanta a mão, pensa. Quantos de vocês têm certeza da salvação? Esses dias eu estava no atendimento, conversando com um jovem, e ele falou: Manuel, eu não tenho certeza da salvação. E aquilo me deu, fiquei meio baqueado assim na hora, porque eu não tinha conseguido entender direito, estava aprendendo a história dele ainda ali. Mas hoje em dia, eu quero falar para vocês, muitos que garantem a salvação de si mesmo, que falam: não, eu sou salvo, porque eu tenho fé. Eu quero dizer uma coisa: a sua fé também não te basta. Não te basta. Manuel, mas nós somos salvos pela fé. O que diz lá em Tiago 2? A fé sem obras é? Pois é. E o que adianta então eu ter fé se eu não manifesto Cristo? O
Que adianta eu ter fé se as minhas obras não refletem o caráter de Cristo? Que adianta a minha fé se eu não faço nada conforme a palavra de Deus? Sabe o que adianta? É misticismo, bruxaria, ritualismo, espiritismo, o que você quiser, menos fé em Deus. A sua fé sem obras não adianta para nada. A sua fé sem frutificação de Cristo não adianta para nada. Não adianta. Não vem com essa história, não, eu tenho fé, eu vou ser salvo. Mentira. Quem te falou isso? Onde está escrito isso? Porque na Bíblia está escrito: as obras sem fé de nada adianta, é verdade. Mas aquele que tem fé em Cristo e não faz boas obras, não tem fé em Cristo. Você está sendo iludido por você mesmo. A graça que te contaram foi mentirosa. Você não teve acesso à verdadeira graça ainda. Porque a graça, ela te constrange. Porque é um amor incondicional. A graça, ela te constrange a fazer o que Cristo fez, porque você não merece ela. A graça, ela te constrange a não pecar mais naquilo, porque você sabe que por você mesmo, você não tem capacidade de se libertar daquele pecado. Então não existe uma graça permissiva. Não existe uma fé salvadora sem obras. O que existe é a fé em Cristo, a graça habilitadora, capacitadora. Por quê? Porque a graça que o Senhor te entregou por meio de Cristo é o que te dá capacidade de ser liberto do pecado. É essa graça que você consegue lutar contra o pecado. Não é a graça que te permite pecar e depois você olha para Cristo e Ele está lá crucificado ainda. Ele não está mais crucificado, Ele já ressuscitou e a graça dele te basta. Se você tiver fé que ela te libertou do pecado, mas a sua fé hoje e a graça que você tem acreditado e não tem defendido, tem te levado há uma graça que te leva a ser escravo do pecado. Essa eu não conheço, essa não é verdade, não é a graça que o Senhor me entregou. A graça, ela precisa vir com libertação. A graça, ela precisa vir com capacitação para negar o pecado. Ah, Manuel, mas eu sou viciado, não encontrou a graça. Ah, Manuel, mas sou viciado em pornografia, não encontrou a graça. Ah, Manuel, mas eu tenho fé em Deus, eu vou ser salvo. Se as suas obras não dizem isso, quem sou eu para dizer? Irmão, nós não somos salvos pelas obras, mas a nossa fé tem que expressar boas obras. Eu vou ler para vocês o que John Wesley falou sobre a graça. Olha o que John Wesley falou sobre a graça. A fé não substitui a santidade. A fé não substitui a santidade. Manuel, o que tem a ver fé e graça? Tudo. Sem a graça você não tem fé, porque sem a graça você não pode ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus foi nos dada por meio da graça. E o que nos gera fé é a palavra de Deus. Então sem graça não tem fé. Não adianta você ter fé e não confessar os pecados. Não adianta você achar que é agraciado e não achar que precisa de santidade. As pessoas hoje em dia pensam isso. Não, eu tenho fé, eu vou na igreja, Cristo morreu por mim, eu recebi a graça, eu posso continuar fazendo qualquer coisa, porque uma vez salvo, para sempre salvo. Quem te garantiu que você já foi salvo? Quem te garantiu? Quem te garantiu que você já foi salvo? Onde está lá? Registrou em cartório? Você viu isso na Bíblia? O seu nome escrito lá? Ó, fulano de tal está salvo, independente do que fizer. Fulano de tal está salvo, não tem como se desviar mais. Mentira. Mentira. A fé, a graça, ela te leva à santidade. Sabe por quê? Pensem comigo. Se a fé desobrigasse da lei, desobrigasse da santidade, Jesus poderia ter feito qualquer coisa. Quem teve fé maior do que Cristo? Quem teve fé maior do que o próprio Deus? Existe? Existe uma fé maior do que a de Deus? E Abraão, pai da fé? Abraão foi o pai da fé. E ele foi obrigado, ele foi movido a obedecer a Deus? Hoje nós falamos isso, hoje de manhã nós recebemos uma palavra aqui no Voluntariado Kids sobre Abraão, que Abraão chegou ao ponto de quase imolar o seu filho por obediência. E ele é o pai da fé.
Se a fé te tirasse da obrigação de buscar a santidade, Abraão não precisava ter seguido para poder imolar Isaac. Pelo contrário, a fé te move à santidade. A fé te move à santidade. Não existe uma fé que te libera para pecar. Não existe uma graça que te libera para pecar. Você sabe o que você faz quando você fala que você pode pecar porque Cristo já morreu por você? É como se você cuspisse na cruz. É como se você ignorasse o sacrifício de Cristo. Então, as boas obras são frutos imediatos da fé. De que serve a sua fé se ainda vive pecando, se ainda não trata as pessoas com amor, se ainda não libera perdão? A fé não invalida a lei. Manuel, mas nós estamos no tempo da graça. Leia as leis e veja se aquilo não é um caminho para te levar a se parecer com Cristo. A lei é um caminho que te leva a parecer com Cristo. Mas só pode ter o tempo da graça, você só pode receber a graça se tiver a lei. Por quê? Porque quando você vê a lei e você olha e fala, eu não sou capaz de cumprir isso aqui, aí você fala, eu necessito da graça. Então a lei, ela te impulsiona para a graça. A lei te impulsiona para a graça, de uma maneira que você se vê incapaz de cumprir a lei, e você fala, eu não consigo, eu preciso de um Salvador, eu preciso de um refúgio, eu preciso de alguém que me resgate. Isso foi a graça revelada sobre nós, manifesta em Cristo. Não é para te abolir da lei, não, é para que você olhe e fale, eu vou tentar todos os dias cumprir a lei. A minha batalha vai ser pela fé, porém eu sei que tem alguém que venceu o pecado, venceu a morte e venceu o inferno, e esse alguém é Jesus. Ele é a manifestação da graça, e nele eu encontro forças, nele eu encontro caráter, nele eu encontro o que eu preciso para poder lutar contra o pecado diariamente. É nele. Então a nossa luta é uma batalha pela fé diária, não uma batalha. Gente, não tem como você ficar sem batalhar pela fé, me perdoe. Se você está acomodado, o que você tem vivido não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Esse Evangelho que você conhece, não vai ter parte nenhuma na Bíblia que vai estar falando desse Evangelho cômodo, sabe? Esse Evangelho que você chega em casa, vive a vida do jeito que você quer. Domingo você vem para a igreja, escuta a palavra, louva a Deus, volta segunda-feira e faz do jeito que você quer. Isso não é Evangelho, isso é a sua vida. Mas pode ter certeza de uma coisa, destituído da graça você está. Porque para poder viver na graça, você precisa ter fé. Mas para poder viver em fé, você precisa entender que o Espírito Santo te convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Confessar, arrepender, aceitar Jesus como seu Salvador e começar a frutificar imediatamente. Imediatamente. Ah, Manuel, mas minha vida não muda do dia para a noite. Muda sim. A sua vida muda do dia para a noite. Sabe por quê? Se até hoje você vive uma vida de promiscuidade e você casa e quer viver um casamento santo, a partir daquele momento, do dia do seu casamento, você tem que viver como um homem casado e não mais como solteiro. Ué, mas o seu casamento não foi de um dia para a noite e não mudou a sua vida inteira? O seu filho não nasceu de um dia para o outro e não mudou a sua vida inteira? Como que a sua vida não pode mudar do dia para a noite se é Deus que pode fazer tudo na sua vida? Não é você que faz, você não é capaz de fazer. Não é você que gera graça. A graça é um dom de Deus para nós. Porém, eu preciso entrar nela de uma maneira verdadeira e genuína. E essa graça, tem muitas pessoas que não acreditam mais que tem inferno. Tem muitas pessoas que acreditam que quando morrer aqui acabou. Tem muitas pessoas que acreditam que um pai não condena os seus filhos, que um pai não disciplina os seus filhos. Eu não sei que pai é esse, porque a palavra de Deus diz o seguinte: agradeça a Deus, seja feliz quando Deus te disciplina, porque o pai disciplina os filhos. Então, se Deus está te disciplinando, agradeça, quer dizer que você é filho dele. Deus não disciplina quem não é filho. Da mesma maneira que eu sou pai do Pedro e da Manuela, eu não posso ir e disciplinar o filho dos outros, não.
Por quê? Porque não vai ser em amor. Agora Deus tem todo o direito de disciplinar nós. Por quê? Porque nós somos filhos dele. Agora, se você não está sendo disciplinado por Deus, você está vivendo uma vida de comodismo e achando que está vivendo o tempo da graça, cuidado, irmão, o inferno é iminente, viu? O inferno está bem aí. O inferno não precisa chegar nos fins do tempo para você ir para ele, não. Só de você viver a ausência da presença de Deus já é um inferno suficiente. A ausência da presença de Deus é um inferno que, misericórdia. Então, a palavra que eu tenho hoje é uma palavra sobre essa graça. Eu queria dizer para vocês algo simples, que Paulo ensinou para Tito, ensinou para Timóteo, né? Escreveu à igreja de Coríntios, escreveu à igreja de Éfeso, à igreja de Colossos, sobre a graça. E eu queria que vocês começassem a pensar hoje como a graça verdadeira, genuína, plena e suficiente, mas não suficiente para pecar desregrado. A graça não te dá liberdade para pecar, a graça te dá liberdade sobre o pecado. Entenderam? É sobre isso. A graça te liberta. Por ela te libertar, te dá liberdade, mas não é para pecar mais, é para você ser livre do pecado. Então, meu irmão, se até hoje você vive pecando os mesmos pecados, antes da igreja, depois que vem na igreja, antes do culto, depois do culto, e nada te confronta, meu irmão, continua vindo, até que um dia, em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus, a palavra de Deus faça efeito na sua vida, e o Espírito Santo possa te convencer. E eu acredito que tem muitos aqui hoje, que não vêm para a igreja a primeira vez, mas já tem tempo na igreja, muitos que já se dizem cristãos, e são batizados, professaram a fé, mas você professou a fé para quem? Para quem que você professou a sua fé? Você batiza, aí você é uma nova criatura, mas para você ser uma nova criatura, você precisa morrer para você mesmo, você precisa morrer para a sua vontade. Quando você está sendo imerso nas águas, está querendo dizer o quê? Que o seu passado, o seu eu, foi morto. Agora o que surge é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então não tem como você professar a sua fé, dizer que é nova criatura e continuar com as mesmas atitudes. Não é a fé genuína. Essa fé não serve. Essa fé não serve para a sua salvação, meu irmão. Se alguém te falou que isso serve, pode ser quem foi, o seu pastor, o seu pai, o papa, não serve, é mentira, porque a fé professada, ela precisa vir com frutos. E que frutos são esses? Que expressam Cristo, os frutos do Espírito, obras de amor, obras de gratidão, obras de misericórdia. Mas se você tem vivido um tempo que acredita que a fé, ou porque você foi batizado, você vai ser salvo? Não, mano, porque a palavra de Deus diz: aquele que crê e for batizado será salvo. É claro, porque Cristo, Ele é a palavra, não com interpretação, Ele é a palavra pura. Aquele que crê em Cristo, ele tem que crer o quê? Que Cristo salva, que Cristo ressuscitou dos mortos, que Ele morreu na cruz e derramou o sangue carmesim, que Ele é Deus, e Deus morreu por nós. E se Deus se fez carne e morreu por mim, pelo meu pecado, Ele pagou esse preço, eu vou continuar vivendo do mesmo jeito, banalizando a graça? Não, se eu creio, tem que ser diferente. Se eu for batizado, quer dizer que eu entendi, que quando eu submerso ali nas águas, sou batismo, eu me torno um só com Cristo, a minha vida não pode ser mais a mesma. Então aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador e foi batizado professando a sua fé, ele não é mais o mesmo. Se você fez isso e continua sendo o mesmo, a sua crença e o seu batismo não vale para nada. A sua crença e o seu batismo não vale para nada, porque a crença em Cristo, que não te move a lutar pela fé, não te move a viver uma vida de santidade, você continua transando com a sua namorada, a sua noiva antes do casamento, você continua fumando maconha, você continua se adulterando, você continua xingando, mentindo, fazendo maus negócios,
Você continua fazendo tudo isso e diz que crê em Deus e é batizado e você vai ser salvo. Que Bíblia é essa que você está lendo? Que evangelho é esse? Você não vai chegar nessa igreja aqui e vai ouvir um evangelho que afaga o seu ego, que passa a mão na sua cabeça, não. Você vai chegar aqui e vai ouvir a palavra da verdade, que é Cristo revelado. E quando você chegar aqui e você ouvir Cristo revelado, essa palavra tem que entrar no seu coração para você crer que aquele que não tinha pecado se fez pecador por você. Aquele que nunca conheceu a morte teve que passar pela morte por você. Aquele que nunca se afastou do Pai teve que ser afastado do Pai por causa de você, pelo seu pecado. E você não se comove com isso e ainda diz que crê em Deus. Essa crença sua não serve. Você não está dentro da graça, você está destituído da graça de Deus. Meu amigo, e com perdão da palavra, aquele que é destituído da graça, ele é desgraçado. Desgraçado é a palavra. Destituído da graça. É pesada essa palavra. A gente ensina os nossos filhos a nunca falar essa. Por quê? Porque é uma palavra muito forte. Essa palavra, destituído da graça, quer dizer que o que Cristo fez não chegou até você. O que Cristo fez não chegou até você. Mas a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito. Porque Ele amou o mundo, né? Mas Ele deu para todo aquele que nele crê. Esse não perece e tem a vida eterna. Não basta crer, tem que frutificar. Não basta ter fé, tem que ter obras. Não basta vir na igreja, tem que defender o evangelho e lutar contra o pecado todo dia. E se alguém vai contra a palavra de Deus, se posiciona. Ah, mas é nas redes sociais, se posiciona. Ah, mas eu vou ser cancelado, se posiciona. Ah, mas o meu chefe é assim, se posiciona. O seu chefe não paga o seu salário, quem paga o seu salário é Deus, Ele que é a fonte, Ele é o dono do ouro e da prata. Não tenha medo do seu salário, tenha medo de não ir para o céu, tenha medo de ser destituído da graça. Esse é o medo que nós devemos ter. E Billy Graham falou uma frase, que eu postei ela, acho que foi ontem, se eu não estiver enganado, e ele fala o seguinte: mesmo que não existisse céu, eu nunca me arrependo de ter vivido como um cristão, porque o evangelho, o cristão que vive o caráter de Cristo aqui na terra, não tem como ele se envergonhar, porque ele é amor, ele perdoa, ele impõe as mãos e os enfermos são curados, ele liberta os cativos, ele ora, ele leva a pessoa aos caminhos do Senhor, e as pessoas começam a ter uma paz que excede todo entendimento. Você não vai se arrepender, porque independente de você ir ou não para o céu, independente disso, o que importa é que Cristo já fez na cruz, está consumado, e porque Ele prometeu e Ele fez, nós acreditamos que o céu que Ele foi preparar para nós, a nossa morada, é suficiente. Ele vai vir nos buscar e nos levar para lá. Amém? Fiquem de pé. Aleluia. Irmão, se tiver alguém, eu sei que é uma palavra que às vezes poucas pessoas vão querer vir aqui na frente, mas se tiver alguém que acreditava numa fé gratuita, sem consequência, sem preço, e vivia uma vida desregrada, sem batalhar pela fé, e quer se reconciliar com o Senhor, e ser novamente incluído na graça verdadeira, vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Nós queremos receber você no sistema de Cristo, e não no sistema do mundo. Amém? Se tiver alguém, vem rapidamente, quero orar por vocês. A equipe de louvor pode ficar já à vontade. Tem alguém? Se tiver, corre aqui, quero orar por vocês. Amém? Pessoal, se tiver alguém, estamos aqui. Amém, vamos orar então. Espírito Santo, eu sei que a palavra, ó Pai, ela veio como uma espada, cortando, ó Pai, em mim e também através de mim. Porque a palavra do Senhor, ela é afiada, Pai, a ponto de separar o espírito da alma e a junta da medula. Pai, nós sabemos que muitas vezes nós queremos viver uma fé, uma graça e uma crença que banaliza o seu sacrifício na cruz. Nós repreendemos esse sentimento, essa falsa doutrina, essas ações, ó Pai, em nome de Jesus. Como igreja do Senhor, nós declaramos agora, ó Pai,
que a graça verdadeira, que o entendimento e conhecimento da graça genuína, Pai, o conhecimento de um Deus gracioso se manifeste em nós. Pai, essa graça, ela venha curar, ela venha libertar, ela venha salvar, ela venha restituir, mas principalmente, ela venha confrontar e matar os meus desejos para que eu possa viver os frutos do Espírito, o caráter de Cristo, aonde eu estiver, em nome de Jesus, amém.